E se eu te dissesse que em apenas 90 dias você pode reprogramar completamente sua mente para pensar e agir como um milionário, usando os mesmos princípios que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais ricos da história? Você acreditaria? Pois é exatamente isso que vai acontecer nos próximos minutos, se você tiver coragem de aplicar o que vou te ensinar. A verdade é brutal. A diferença entre quem vive de salário em salário e quem constrói fortunas não está na sorte, no dinheiro herdado, ou em oportunidades especiais. Está na forma como essas pessoas pensam, agem e se comportam diariamente. E hoje você vai descobrir como fazer essa transformação mental acontecer em sua vida. Durante anos, Napoleon Hill estudou mais de 500 milionários da sua época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles seguiam os mesmos padrões mentais, as mesmas estratégias de pensamento e os mesmos hábitos diários. Não era coincidência, era ciência. Você está prestes a conhecer os 5 pilares fundamentais que separam a mentalidade milionária da mentalidade comum. E o mais importante, você vai aprender exercícios práticos para instalar esses padrões em sua mente nos próximos 90 dias. Mas antes de começarmos, preciso que você tome uma decisão agora. Você vai apenas assistir esse vídeo como entretenimento ou vai se comprometer verdadeiramente a aplicar cada princípio que vou te ensinar? Porque conhecimento sem ação é apenas informação, mas conhecimento aplicado é transformação total. Se você escolheu a transformação, então, se prepare. Porque nos próximos minutos, sua visão sobre dinheiro, sucesso e possibilidades vai mudar para sempre. O primeiro pilar da mentalidade milionária é algo que Napoleon Hill chamou de definição de propósito principal. Mas vou traduzir isso para você de forma bem simples. Milionários sabem exatamente o que querem e por que querem. Eles não vivem no piloto automático como a maioria das pessoas. Pense comigo. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Se for algo como mais um dia de trabalho ou preciso pagar as contas, você está pensando como 95% da população. Mas se for algo como hoje vou dar mais um passo em direção aos meus objetivos, você já está pensando diferente. Hill descobriu que todos os milionários que estudou tinham uma obsessão saudável. Eles sabiam exatamente onde queriam chegar. Não era apenas quero ser rico, era quero construir um império industrial que empregue 1000 pessoas, ou quero criar uma fortuna de 10 milhões para garantir o futuro da minha família. Essa clareza mental funciona como um GPS para o seu subconsciente. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quando você tem um destino claro, sua mente automaticamente começa a identificar oportunidades e recursos para te levar até lá. Aqui está seu primeiro exercício prático. Nos próximos 5 minutos, depois que esse vídeo acabar, você vai escrever em uma folha de papel exatamente o que quer alcançar nos próximos 12 meses. Não vale escrever quero mais dinheiro. Seja específico. Quero ter uma renda mensal de 15 mil coroais através do meu negócio próprio. Ou quero acumular 50 mil em investimentos. E aqui está o segredo que poucos aplicam. Você precisa ler esse objetivo todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Por quê? Porque repetição cria convicção, e convicção cria ação. Napoleon Hill disse uma frase que mudou a vida de milhões de pessoas. Aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas tem um detalhe. Sua mente só vai trabalhar a favor dos seus objetivos se eles estiverem constantemente presentes no seu pensamento. Agora me responda mentalmente. Você consegue descrever seus objetivos principais sem pensar? Se a resposta for não, então você ainda não tem clareza suficiente. E enquanto você não tiver essa clareza, sua mente vai continuar operando no piloto automático da mediocridade. Mas quando você instala essa clareza mental, algo mágico acontece. Você começa a tomar decisões diferentes, a notar oportunidades que antes passavam despercebidas, a atrair pessoas e situações que podem te ajudar.
Não é lei da atração mística, é lei da atração científica. Aquilo em que você foca, expande. E isso nos leva ao segundo pilar fundamental da mentalidade milionária. O segundo pilar é algo que Hill chamou de fé aplicada, mas que eu prefiro chamar de certeza absoluta. Milionários não esperam que as coisas deem certo. Eles agem com a certeza de que vão dar certo, mesmo quando não têm todas as garantias. Deixa eu te contar algo que vai chocar você. A maioria das pessoas toma decisões baseadas no medo do que pode dar errado. Milionários tomam decisões baseadas na certeza do que pode dar certo. Essa diferença sutil na forma de pensar cria resultados completamente diferentes. Quando Hill estudou Henry Ford, descobriu algo fascinante. Ford decidiu criar o motor V8, mesmo quando seus engenheiros disseram que era impossível. Ele não tinha a solução técnica, mas tinha a certeza absoluta de que era possível. E sabe o que aconteceu? Seus engenheiros trabalharam até encontrar a solução. Isso aconteceu porque a certeza mental gera uma energia diferente. Quando você está 100% convicto de que algo vai acontecer, você age diferente. Você investe mais tempo, mais energia, mais recursos. Você não desiste no primeiro obstáculo porque sabe que é apenas uma questão de tempo. Mas como desenvolver essa certeza quando você ainda não tem os resultados? Aqui está o segredo. Você precisa treinar sua mente para visualizar o sucesso como se já fosse real. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários praticavam o que ele chamou de visualização criativa. Vou te ensinar o exercício exato que eles faziam. Todos os dias, por 15 minutos, você vai fechar os olhos e imaginar que já alcançou seus objetivos. Não é apenas pensar sobre eles, é vivenciar mentalmente como seria sua vida. Como você se sentiria? Como seria sua rotina? Que tipo de decisões você tomaria? Esse exercício pode parecer simples, mas é profundamente transformador, porque quando você visualiza algo repetidamente com emoção, seu subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. E quando seu subconsciente aceita algo como verdade, ele mobiliza todos os seus recursos para tornar aquilo realidade. Hill disse algo revolucionário. A mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Isso significa que quando você visualiza seu sucesso com clareza e emoção, está literalmente programando sua mente para alcançá-lo. Mas tem uma pegadinha que a maioria das pessoas cai. Elas visualizam por alguns dias e depois param. Milionários fazem isso religiosamente, todos os dias, durante anos, se necessário. Porque eles entendem que a mente é como um músculo, precisa ser treinada constantemente. Aqui está seu segundo exercício. A partir de hoje, reserve 15 minutos todas as manhãs para visualizar seus objetivos como se já fossem realidade. Não vale pressa, mergulhe na experiência, sinta as emoções, viva mentalmente aquele momento. E tem mais uma coisa importante. Além de visualizar o sucesso, você precisa visualizar a jornada. Imagine-se superando obstáculos, tomando decisões difíceis, persistindo quando outros desistiriam. Porque certeza não é ingenuidade, é preparação mental para enfrentar qualquer desafio. Quando você treina sua mente dessa forma, algo incrível acontece. Você para de agir como alguém que espera ter sucesso e começa a agir como alguém que sabe que vai ter sucesso. Essa mudança de energia muda tudo, e isso nos conecta diretamente com o terceiro pilar da mentalidade milionária. O terceiro pilar é o que eu chamo de pensamento em abundância versus pensamento em escassez. Napoleon Hill observou que milionários veem oportunidades onde pessoas comuns veem problemas. Eles veem soluções onde outros veem apenas obstáculos. Aqui está uma verdade que pode incomodar. Se você está sempre reclamando da falta de oportunidades, da crise econômica, da falta de dinheiro, você está operando com mentalidade de escassez. E mentalidade de escassez atrai mais escassez. Deixa eu te dar um exemplo prático. Quando há uma crise econômica, a maioria das pessoas fica em pânico, corta gastos, para de investir. Mas os milionários fazem o quê?
Eles veem oportunidade, compram ativos mais baratos, investem em negócios que outros estão abandonando, contratam talentos que estão disponíveis no mercado. Mesmo raciocínio, realidades completamente diferentes. Por quê? Porque milionários foram treinados para pensar em abundância. Eles acreditam que sempre há uma forma de criar valor, sempre há uma solução, sempre há recursos disponíveis para quem sabe onde procurar. Hill descobriu algo fascinante nos seus estudos. Milionários gastam 80% do tempo pensando em soluções e apenas 20% pensando nos problemas. Pessoas comuns fazem o oposto. Gastam 80% do tempo reclamando dos problemas e apenas 20% buscando soluções. Essa diferença no foco mental cria uma diferença gigantesca nos resultados, porque aquilo em que você foca cresce. Se você foca nos problemas, eles parecem maiores e mais impossíveis. Se você foca nas soluções, elas ficam mais claras e acessíveis. Mas como treinar sua mente para pensar em abundância? Primeiro, você precisa identificar seus padrões de escassez. Preste atenção no que você fala sobre dinheiro, oportunidades e possibilidades. Frases como, não tenho dinheiro para isso, está tudo muito difícil, não há oportunidades, são sinais de mentalidade de escassez. Aqui está seu terceiro exercício. Durante os próximos 30 dias, toda vez que você se pegar reclamando ou focando em limitações, pare imediatamente e faça esta pergunta: como eu posso transformar isso em uma oportunidade? Ou, que soluções existem que eu ainda não considerei? Parece simples, mas é transformador, porque você está literalmente retreinando seu cérebro para buscar possibilidades ao invés de limitações. E quando você muda o foco, muda os resultados. Napoleon Hill contou a história de um homem que perdeu o emprego durante a Grande Depressão. Ao invés de se desesperar, ele perguntou: que problema posso resolver para as pessoas neste momento? Ele percebeu que muitas pessoas estavam perdendo dinheiro por não saber onde investir. Então, criou um serviço de consultoria financeira e ficou milionário ajudando outros a protegerem suas economias. Viu a diferença? Mesmo problema, mentalidades diferentes, resultados opostos. A realidade externa era a mesma para todos, mas a forma de interpretar e responder àquela realidade foi completamente diferente. E tem uma técnica específica que milionários usam para manter essa mentalidade de abundância. Eles fazem uma lista diária de gratidão. Não é papo de autoajuda, é ciência aplicada. Quando você foca no que já tem, sua mente se alinha com a frequência da abundância e automaticamente identifica mais oportunidades. Então aqui está um exercício bônus. Todas as noites, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples como sua saúde, sua família ou uma oportunidade que surgiu no dia. Faça isso religiosamente por 90 dias e observe como sua percepção da vida muda. Quando você treina sua mente para enxergar abundância, algo mágico acontece. As oportunidades começam a aparecer naturalmente, não porque elas não existiam antes, mas porque agora você está sintonizado para vê-las. E isso nos leva ao quarto pilar, que é talvez o mais importante de todos. O quarto pilar da mentalidade milionária é o que Napoleon Hill chamou de ação persistente e inteligente, porque não adianta ter objetivos claros, certeza mental e pensamento abundante, se você não colocar isso em prática através de ações consistentes. Aqui está uma verdade que pode doer. A maioria das pessoas conhece os princípios do sucesso, mas não os aplica. Elas assistem vídeos motivacionais, leem livros de desenvolvimento pessoal, participam de cursos, mas na hora de agir, encontram 1000 desculpas para adiar. Hill descobriu que milionários têm uma característica em comum. Eles agem mesmo quando não se sentem prontos. Eles entendem que a preparação perfeita não existe e que a melhor forma de aprender é fazendo. Deixa eu te contar sobre Thomas Edison. Quando ele decidiu criar a lâmpada elétrica, não tinha ideia de como fazer. Mas ele começou a experimentar. Falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir. A diferença
é que ele não via essas tentativas como fracassos, mas como descobertas sobre o que não funcionava. Essa mentalidade de ação imperfeita é melhor que perfeição sem ação é fundamental, porque quando você age, você gera feedback da realidade. E com esse feedback, você pode ajustar a rota e melhorar a estratégia. Mas tem uma pegadinha. Não é qualquer ação. É ação persistente e inteligente. Persistente porque você não desiste no primeiro obstáculo. Inteligente porque você aprende com os resultados e ajusta a abordagem quando necessário. Hill observou que milionários seguem o que ele chamou de ciclo de excelência. Agem, avaliam os resultados, aprendem com o feedback, ajustam a estratégia e agem novamente. Esse ciclo funciona como uma espiral ascendente que leva inevitavelmente ao sucesso. Pessoas comuns fazem o oposto. Planejam eternamente, esperam o momento perfeito e, quando finalmente agem e encontram o primeiro obstáculo, desistem e voltam para a zona de conforto. Aqui está seu quarto exercício, e é o mais importante. Identifique uma ação específica que você pode tomar hoje mesmo em direção aos seus objetivos. Não precisa ser uma ação grande. Pode ser pesquisar sobre um curso, fazer uma ligação importante, começar a estudar algo novo. O importante é agir. E depois dessa primeira ação, comprometa-se a tomar pelo menos uma ação diária pelos próximos 90 dias. Pode ser pequena, mas tem que ser consistente. Porque momentum se constrói através de ações repetidas, não através de grandes esforços esporádicos. Napoleon Hill disse algo que mudou minha vida. A procrastinação é o assassino silencioso dos sonhos. Quantos sonhos você já deixou morrer por adiar ações que sabia que precisava tomar? Mas tem um segredo para vencer a procrastinação. Divida objetivos grandes em ações pequenas. Ao invés de pensar, preciso criar um negócio milionário, pense, hoje vou pesquisar 3 ideias de negócio. Ou vou conversar com uma pessoa que já empreende. Quando você quebra um objetivo grande em passos pequenos, sua mente não sente resistência. E quando você completa esses passos pequenos diariamente, eles se acumulam e geram resultados extraordinários. Tem uma técnica específica que milionários usam. Eles planejam suas ações na noite anterior. Antes de dormir, já sabem exatamente o que vão fazer no dia seguinte para avançar em direção aos objetivos. Isso elimina a indecisão matinal e garante que o dia comece com foco e propósito. Experimente isso. Toda noite, antes de dormir, escreva 3 ações específicas que você vai tomar no dia seguinte. E de manhã, execute essas ações antes de fazer qualquer outra coisa. Em 30 dias, você vai estar vivendo uma vida completamente diferente. E isso nos leva ao 5º e último pilar, que é o que mantém tudo funcionando a longo prazo. O 5º pilar da mentalidade milionária é algo que Napoleon Hill considerava essencial: a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Milionários não veem fracassos como derrotas finais, mas como feedback valioso para ajustar a estratégia. Aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida. O que separa quem desiste de quem persiste não é a ausência de obstáculos, mas a forma de interpretar esses obstáculos. Milionários desenvolveram uma habilidade mental específica. Eles conseguem extrair lições valiosas de qualquer situação negativa. Hill estudou a vida de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Carnegie passou por inúmeras crises, perdas financeiras e fracassos antes de construir seu império. Mas cada obstáculo o tornou mais sábio, mais resiliente e mais determinado. A diferença mental é esta: quando uma pessoa comum enfrenta um obstáculo, ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Quando um milionário enfrenta o mesmo obstáculo, ele pergunta: o que isso está tentando me ensinar e como posso usar isso a meu favor? Essa mudança simples na pergunta muda completamente a resposta que você encontra. Porque quando você assume responsabilidade pelos resultados e busca lições nos obstáculos, você cresce. Quando você se vitimiza, você estagnia. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você investe em um negócio
e perde dinheiro. A mentalidade comum reage assim: eu não sirvo para negócios. O mercado está impossível. Vou voltar para o emprego seguro. A mentalidade milionária reage assim: o que posso aprender com essa experiência? Que habilidades preciso desenvolver? Como posso aplicar essas lições no próximo investimento? Viu a diferença? Mesmo resultado externo, interpretações completamente opostas. Uma leva à desistência, a outra leva ao crescimento. Hill descobriu algo fascinante. Todos os milionários que ele estudou passaram por pelo menos uma grande crise ou fracasso antes de alcançar o sucesso definitivo. Mas essa crise não os destruiu, os fortaleceu, porque eles souberam extrair as lições corretas e aplicar esse aprendizado na próxima tentativa. Aqui está seu quinto exercício. Faça uma lista de todos os fracassos ou obstáculos significativos que você enfrentou nos últimos anos. Agora, para cada um deles, escreva pelo menos 3 lições valiosas que você aprendeu. Você vai se surpreender com a quantidade de sabedoria que já acumulou. E tem uma técnica específica que milionários usam para manter a resiliência mental. Eles praticam o que eu chamo de reframe instantâneo. Toda vez que algo negativo acontece, eles imediatamente procuram o lado positivo ou a oportunidade escondida naquela situação. Por exemplo, se perdem um cliente importante, ao invés de entrar em pânico, eles pensam: isso me libera para focar em clientes melhores, ou preciso diversificar minha base de clientes para não depender tanto de um só. Esse hábito mental de reframe precisa ser treinado diariamente, porque nos momentos de pressão, sua mente vai automaticamente para os padrões que você mais praticou. Se você praticou vitimização, vai se vitimizar. Se praticou resiliência, vai se reerguer. Napoleon Hill disse algo profundo: cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas você só encontra essa semente se estiver procurando por ela. E tem mais uma coisa importante. Milionários entendem que obstáculos são temporários, mas as lições que você aprende com eles são permanentes. Eles investem nas lições porque sabem que esse conhecimento vai servir para toda a vida. Aqui está um exercício poderoso para desenvolver essa mentalidade. Durante os próximos 30 dias, toda vez que algo der errado ou você enfrentar um obstáculo, ao invés de reclamar ou se frustrar, faça imediatamente estas 3 perguntas. O que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? E que oportunidade pode estar escondida aqui? Quando você treina sua mente para buscar lições e oportunidades ao invés de culpados e desculpas, você desenvolve o que Hill chamava de mentalidade milionária, a capacidade de prosperar, independentemente das circunstâncias externas. E chegamos ao momento mais importante deste vídeo, o momento da decisão. Agora você conhece os 5 pilares fundamentais que separam a mentalidade milionária da mentalidade comum. Você tem as ferramentas práticas para implementar cada um deles. Você sabe exatamente o que precisa fazer nos próximos 90 dias para reprogramar completamente sua forma de pensar e agir. Mas aqui está a verdade crua. De todas as pessoas que assistiram este vídeo até aqui, apenas 5% vão realmente aplicar esses princípios. Os outros 95% vão se sentir motivados por algumas horas e depois voltar para os mesmos padrões mentais que os mantêm presos na mediocridade. A pergunta que fica é: de que grupo você vai fazer parte? Se você escolher fazer parte dos 5% que aplicam, sua vida vai mudar drasticamente nos próximos meses. Você vai começar a tomar decisões diferentes, a ver oportunidades onde antes só via problemas, a agir com certeza ao invés de medo, e, consequentemente, seus resultados financeiros vão melhorar de forma consistente. Mas se você escolher ser parte dos 95% que apenas consomem conteúdo sem aplicar, daqui a 1 ano você estará exatamente onde está hoje, talvez até pior, porque vai ter perdido mais 1 ano de oportunidades. A escolha é sua. E você precisa fazer essa escolha agora, neste momento, porque decisões tomadas no calor da motivação têm muito mais poder do que decisões adiadas.
Se você realmente decidiu transformar sua mentalidade nos próximos 90 dias, quero que você demonstre esse compromisso de uma forma prática. Nos comentários abaixo, escreva exatamente isso. Eu escolho a mentalidade milionária. Não é apenas um comentário, é um contrato público com você mesmo. E por que isso é importante? Porque quando você declara publicamente uma intenção, você ativa um princípio psicológico poderoso chamado consistência. Sua mente vai trabalhar para manter suas ações alinhadas com o que você declarou publicamente. Além disso, se você realmente quer acelerar essa transformação, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que também querem mudar de vida. Por quê? Porque quando você ensina algo, você aprende melhor. E quando você inspira outros a crescer, você se compromete ainda mais com seu próprio crescimento. Napoleon Hill descobriu algo fascinante. Milionários sempre estão rodeados de outras pessoas que pensam grande. Eles criam o que ele chamava de mastermind, um grupo de mentes alinhadas que se apoiam mutuamente. Quando você compartilha esse conhecimento, você está começando a criar seu próprio mastermind. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nos próximos vídeos vou te ensinar estratégias ainda mais específicas para implementar cada um desses pilares na prática. Vou mostrar como aplicar esses princípios em investimentos, negócios, carreira e relacionamentos. Mas lembre-se, o conhecimento mais avançado do mundo não vai te servir de nada se você não aplicar o que já aprendeu hoje. Comece pelos exercícios que eu te passei. Faça isso religiosamente pelos próximos 90 dias. E depois, volte aqui para nos contar como sua vida mudou. Porque a verdade é esta: você já tem tudo o que precisa para começar a pensar e agir como um milionário. A única coisa que falta é a decisão de colocar isso em prática. E essa decisão precisa ser tomada agora. O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: daqui a 90 dias, você quer estar celebrando uma transformação mental extraordinária ou lamentando mais uma oportunidade perdida? A escolha está nas suas mãos. Use-a com sabedoria. E se você chegou até aqui, é porque realmente tem sede de crescimento. Isso já te coloca no topo dos 10% das pessoas que assistem vídeos educativos até o final. Agora basta dar o próximo passo. Aplicar o que aprendeu. Nos vemos no próximo vídeo, onde vou revelar as estratégias específicas que milionários usam para multiplicar dinheiro de forma consistente e previsível. Mas antes disso, vá aplicar o que aprendeu hoje. Seu futuro milionário está esperando por você. A hora é agora. A decisão é sua. E o poder está em suas mãos.